Dando continuidade aos estudos de análise de processos e sistemas, nesse vídeo serão tratados tópicos de estabilidade, controlabilidade e observabilidade de um sistema. A estabilidade de um sistema é um assunto que é muito discutido, principalmente quando se fala em controle de processos. E esses conceitos de controlabilidade e observabilidade foram introduzidos por Kalman e é muito importante, porque conhecendo as propriedades e condições de observabilidade e controlabilidade de um sistema, é possível definir se existe uma solução completa para um projeto de controle de um determinado sistema. Então, nesse vídeo serão respondidas essas três perguntas: o que é estabilidade, controlabilidade e observabilidade de um sistema e qual a importância delas? E o que é a estabilidade de um sistema? Um sistema é dito estável se para todo sinal de amplitude limitada aplicado em sua entrada, o sinal de saída também é limitado. Se o sistema apresentar uma resposta não limitada a uma entrada limitada, ele é dito instável, ou seja, se eu aplico uma entrada limitada em um determinado sistema, para que ele seja estável, a saída desse sistema ela também tem que ser limitada, como mostra aqui essa figura. No entanto, se eu aplico uma entrada limitada em um determinado sistema e a saída desse sistema ao longo do tempo se comporta de maneira que cresce indefinidamente ou oscila indefinidamente, decresce indefinidamente, esse sistema é dito instável, como mostra essa figura, em que uma entrada limitada foi aplicada no sistema e a resposta da saída se comporta de maneira oscilatória e, além de oscilar indefinidamente, a amplitude também aumenta indefinidamente. Bom, uma forma de se representar um sistema é através do modelo de espaços de estados. No entanto, não existe uma única forma de escrever um modelo de espaço de estados para representar um determinado sistema. Um mesmo sistema pode ser representado por vários modelos em espaços de estados. E as formas que vamos considerar aqui nesse vídeo são quatro, que é a forma canônica diagonal, a forma canônica de Jordan, a forma canônica controlável e a forma canônica observável, que são quatro maneiras de você escrever um modelo de espaço de estados de um determinado sistema e obter informações e propriedades diferentes desse sistema. A primeira forma que vamos considerar é a forma canônica diagonal. E para isso, vamos considerar uma função de transferência genérica e a sua respectiva expansão em frações parciais. O modelo de espaço de estados da forma canônica diagonal é tal que a matriz A desse sistema é uma matriz diagonal que contém todos os polos da função de transferência, e a matriz C contém todos os coeficientes da expansão em fração espacial dessa função de transferência. Então, a partir da análise da matriz A desse modelo em espaço de estados, é possível obter informações de estabilidade do sistema. Isso porque uma condição necessária para que o sistema ele seja estável é que todos os polos da sua função de transferência sejam negativos. Então, se um dos polos da diagonal dessa matriz A for positivo, pode-se dizer que o sistema ele é instável. Mas essa forma canônica diagonal ela só é válida quando a função de transferência apresenta polos distintos, ou seja, a função de transferência não tem polos repetidos. Se isso acontecer, se na função de transferência tiverem polos repetidos, aí é preciso escrever o sistema de uma outra maneira, que é a forma canônica de Jordan. Para isso, vamos considerar uma função de transferência genérica que apresenta polos iguais, aqui, polos que se repetem, e a expansão em fração parcial dessa função de transferência. Para você escrever ela na forma canônica de Jordan, a matriz A agora não vai ser mais uma matriz diagonal, vai ser uma matriz em que a diagonal principal dela contém todos os polos da função de transferência. Para você escrever ela, você vai fazer o seguinte, você vai pegar os polos que se repetem, aqui consideramos que P1 está se repetindo 3 vezes, então P1 se repetiu aqui, eu coloco 1 aqui do lado, P1 repete novamente aqui, e P1 repete novamente, mas é a última repetição de P1, eu coloco 0, P1 se repetiu 3 vezes, então quando não repetir mais, eu coloco um 0 aqui do lado. E na matriz de entradas, eu vou colocar 0 em todas as repetições, então aqui P1 repetiu na primeira linha aqui, eu coloco 0. Na segunda repetição de P1 eu coloco 0. E aqui, que é a última, que não vai se repetir mais, eu coloco 1. E a matriz C continua sendo a matriz dos coeficientes da expansão em fração parcial
do sistema aqui, C1, C2 até Cn. Bom, e o que é controlabilidade de um sistema? Quando que um sistema é controlável? Um sistema é controlável em um instante t0 se for possível, por meio de um vetor de controle, transferir o sistema de qualquer estado inicial para qualquer outro estado num determinado intervalo de tempo a partir de um sinal de entrada conhecido. Ou seja, o meu sistema é controlável se eu consigo aplicar um sinal de entrada e eu consigo levar o meu estado de um estado inicial para um estado final qualquer desejável. Se eu consigo fazer isso, meu sistema é controlável. Então, para saber se meu sistema é controlável, irá se analisar a matriz de controlabilidade do sistema, que é essa matriz C aqui. Para isso, vamos considerar um modelo de espaço de estados normal. Então, a matriz de controlabilidade vai conter o par AB desse sistema, será avaliado o par AB desse sistema. E para isso, devemos seguir os seguintes passos. Calcular o polinômio característico do sistema, que é aqui na matriz do sistema, a matriz A. Quando eu calculo o polinômio característico, eu posso obter a ordem desse polinômio. Então, a ordem desse polinômio, por exemplo, se o polinômio tiver ordem 3, ordem 4, vai ser a quantidade de vezes menos 1 que essa operação ela vai se repetir. Então, por exemplo, se o polinômio característico for de ordem 3, então vai ser b, AB, de novo AB ao quadrado vezes b. E assim sucessivamente, à medida que o sistema for de ordens superiores. Depois que eu conheço a ordem do sistema, eu monto a matriz de controlabilidade. Montada essa matriz aqui de controlabilidade, eu vou calcular o posto dessa matriz. Se o posto da matriz C é igual a n, o sistema ele é dito controlável. A forma canônica controlável ela é escrita da seguinte forma. A matriz A do meu modelo de espaço de estados, ela vai ser uma matriz tal que a última linha da minha matriz A vai conter todos os coeficientes do denominador da minha função de transferência. Então, aqui tem a n menos 1, a n menos 2, até o primeiro coeficiente aqui. Até o primeiro coeficiente. E a minha matriz C vai ser os coeficientes do numerador da minha função de transferência. Então, vai ser Bn, o primeiro, menos a n vezes B, a n, que é a matriz, o coeficiente do meu denominador, vezes B0. Depois, Bn menos 1, que é o segundo coeficiente, vezes o segundo coeficiente do meu denominador. E assim sucessivamente até o final. Bom, essas propriedades de controlabilidade de um sistema é muito importante porque através dela é possível saber se pode ou não criar uma lei de controle em que mudando a entrada você consegue alterar o valor do estado de um determinado sistema. Então, ele é muito utilizado na síntese de controladores multivariáveis, por exemplo. E o que é a observabilidade de um sistema? Um sistema é dito observável se qualquer condição de x em t0 pode ser obtida conhecendo-se as entradas u de t e as saídas y de t do sistema em um intervalo de tempo finito. Isso significa dizer que um sistema ele é observável se todo o estado puder ser determinado a partir da observação da saída no intervalo de tempo finito. Bom, a matriz O é chamada de matriz de observabilidade do sistema. E essa matriz que diz se o sistema possui essa característica ou não. Vamos considerar um modelo de espaço de estado genérico qualquer, né? Para você saber se o sistema é observável ou não, vai se seguir os mesmos passos para se fazer a matriz de controlabilidade. Então, vai ser calculado o polinômio característico do sistema pela matriz A e é encontrado o grau do polinômio, né? A ordem desse polinômio. E a partir disso, vai se saber quantas vezes essa operação aqui vai ser repetida. Então, se o polinômio for de grau 4, essa operação ela vai ser repetida 3 vezes. Vai ser AT vezes CT, AT elevado ao quadrado vezes CT e AT elevado ao cubo vezes CT. Depois de ter feito isso, será calculado o posto dessa matriz de observabilidade. Então, se o posto dessa matriz é igual a n, esse sistema ele é dito observável. A forma canônica observável ela é muito parecida
com a forma canônica controlável. Só que a diferença é que a matriz A da forma canônica observável, ao invés da última linha conter os coeficientes da função de transferência, a última linha, a última coluna que vai conter esses coeficientes. E ao invés da matriz C conter o coeficiente do numerador menos o coeficiente do denominador vezes o coeficiente do numerador, essas operações vão ser feitas na matriz de entrada do sistema. Essas propriedades de observabilidade é muito importante porque se um sistema ele for completamente observável, você pode estimar estados, porque muitas vezes alguns estados eles não são mensuráveis, eles não são medidos, então eles podem ser estimados a partir de estados que podem ser medidos. Então, se o sistema ele for completamente observável, essa operação ela pode ser feita. Então, essa propriedade de observabilidade é muito utilizada na síntese de estimadores de estado.